Bom, boa noite. Como vocês sabem, este ano foi escolhido o livro Os Obreiros da Vida Eterna para a gente comentar durante todo o ano. E para mim foi solicitado o capítulo 1 dos Obreiros da Vida Eterna. Todos vocês sabem que Os Obreiros é o livro número 4 do André Luiz. Esse livro foi escrito em 1946. E o André Luiz é o nome, é o pseudônimo que deram a um médico super famoso no Rio de Janeiro, que até hoje ninguém sabe quem é. Esse livro, número 4, obviamente foi psicografado pelo Chico. Então, se ele foi escrito, foi em 46, ele foi psicografado antes de 46. Então vocês vejam onde está a espiritualidade, que até hoje a gente aprende com todas essas... Está na tela inteira. Como que foi? É a apresentação dos dados. Então vocês veem que hoje a gente estuda, a gente aprende com todos esses ensinamentos que vieram lá de trás, de muitos anos atrás, de séculos e anos atrás. Então, Os Obreiros da Vida Eterna é um livro muito atual. A hora que vocês terminarem de ler, vocês veem, e a gente que é médico, a gente aprende muito. Vocês vão aprender muitos aspectos genéticos. E esses ensinamentos do André, a medicina de hoje está conseguindo entender. O que é muito relevante para a gente, médico, é tentar provar para a universidade que existe o Espírito. Então a gente está conseguindo nas universidades, na Escola Paulista de Medicina, por exemplo, já existe um núcleo de saúde espiritual chamado NUSE. Então o aluno de medicina passa por essa cadeira. Já na USP nós temos um trabalho muito excelente do Dr. Felipe, que ele é o Sérgio Felipe, que ele é uma das maiores autoridades em glândula pineal. E lá dentro da USP ele não está conseguindo. Por quê? Porque eu sou da USP, desculpa, aqueles caras lá, que eram nossos professores, eles são assim. Então eles falaram, me prova que o Espírito existe, que aí eu deixo essa matéria ingressar. E hoje as pesquisas estão muito adiantadas, já existem trabalhos muito comprovatórios da existência da espiritualidade. Foram feitos nos Estados Unidos, pegaram 10 pessoas bem espiritualizadas, 10 pessoas que são quase que ateuas, não vou falar nem ateu, e mediram quando essas pessoas se concentram e meditam, fizeram ressonância magnética e perceberam que existe o nosso eu espiritual. Então isso está em fase de provação. Agora, atualmente, está se chegando também a um estudo muito profundo em termos de genética. Está nos nossos cromossomas a espiritualidade da gente. Eles já estão quase provando isso. Os trabalhos são da Rússia e são trabalhos muito bem feitos, que a gente precisa ir em frente nessa prova científica da existência. Todos nós espíritas sabemos que existe o nosso corpo espiritual, que nós não somos essa matéria aqui que uma hora há de acabar. Nós temos sempre que acreditar nisso, que nossa vida não acaba, é sempre um prolongamento, e sempre a nossa missão é tentar chegar ao Pai. E esse livro é muito interessante nesse sentido, porque o André, com o seu olhar de médico, ele vai nos brindar com os ensinamentos a respeito do auxílio mútuo no processo da evolução espiritual. Obviamente que a gente quer chegar à divindade, ao nosso Jesus. Um perguntinho só. A USP, o que impede? É o reitor que não permite, ou alguém que não quer, ou sei lá? Quase sempre é a reitoria, né? É aquela... É a cúpula. Tem uma congregação na qual a gente acha que eles são muito engessados. Eu sei. Agora, a gente fica muito feliz
que vários hospitais estão cedendo para a gente fazer um trabalho de capelania. A doutora Beth faz um trabalho maravilhoso. No Einstein, um hospital israelita, a gente tem um grupo de oração lá, todas as sextas-feiras, os médicos, os paramédicos, é aberto ao público. Lá no espaço ecumênico, a gente faz uma oração toda sexta, dá ao meio-dia, ao meio-dia e meio. Então, às vezes a gente sai de cirurgia, vai para lá, é um refazimento muito bom, muito importante, eu acho, para o médico que está naquele estresse do dia a dia. Então, esses aspectos do trabalho exaustivo que o mundo espiritual exerce para nos tirar da ignorância e das posições inferiores sem luz. Então, vocês vão ver durante todo esse livro que foi criado um grupo, que eu vou falar já, e esse grupo, durante todo esse livro, durante um tempo, ele foi criado para dar auxílio às pessoas sem luz, aquelas pessoas inferiores espiritualmente. Na verdade, são 5 pessoas que estão desencarnando, vocês logo vão ver. Então, é uma busca da entidade superior por aqueles espiritualmente inferiores, que ainda não vivenciaram a luz, por aqueles que ainda não conhecem o Cristo, por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Então, é um trabalho muito bonito, que na religião católica eles falam de evangelização. Cada religião tem um nome, mas a gente é um trabalho de carinho, de conforto, de auxílio. Em resumo, esse livro nós vamos estudar o mundo espiritual superior, exatamente no auxílio aos encarnados e desencarnados que se encontram em condições espirituais mais baixas, visando o quê? O seu desenvolvimento espiritual, a sua elevação espiritual. O prefácio desse livro, todos sabem, foi do Emmanuel. E o Emmanuel, ele é um espírito de uma luz tão grande que ele escreveu esse prefácio com o nome Rasgando o Véu. Que véu é esse? Ele imaginou um véu cobrindo as nossas cabeças, as nossas mentes, fugindo daquela realidade da morte. Então é um véu para a gente não ver, não encarar de frente a morte. Então o Emmanuel explica o André, que era um médico desencarnado, que a gente conhece, que ele estava rasgando os véus que existem em nossas mentes. Para quê? Para encobrir o medo e a ignorância a respeito da morte. Então, para acabar com esse carisma, com essa coisa que a morte é uma coisa que nos causa medo, pânico, é uma coisa extremamente triste e dolorosa, mas se a gente encarar a morte como uma coisa natural, como uma passagem para um outro plano, isso conforta muito, tanto nós encarnados, como o cidadão que está desencarnando, o nosso ente querido que está desencarnando. Então essa coisa de aquelas choradeiras em velório, e as pessoas gritando, isso é muito ruim para quem está desencarnando. Eu acho que aquele ser espiritual dele está muito doente e ainda precisa um tempo, um sofrimento para... Então essas coisas a gente precisa ter muito cuidado e trabalhar muito na nossa cabeça. Como eu estou falando, é muito difícil até para nós espíritas aceitarmos que a morte seja um fenômeno natural. E que ninguém morre. Que ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. E às vezes é difícil até você explicar para quem não é espírita que a gente acredita nisso, né? Porque ele vai falar assim, como é que você prova que nós estamos conversando com o outro lá? Então, eles não estão sensibilizados ou espiritualmente preparados para aceitar esse tipo de realidade, né? Eu estou dizendo isso porque eu tenho um problema na minha casa. Eu tenho 3 filhos, 2 médicos e uma advogada criminalista. Eu vou falar com eles
disso daí. Rapaz, sai pra lá. Como é que você não acredita em Deus? Eu acredito, mas então o que é a vida? Quer dizer que a gente veio para cá, nasceu, viveu, morreu e acabou? Isso não é. Dá vontade de dar um soco neles, mas graças a Deus um deles, o do meio, já está fazendo o evangelho comigo toda terça-feira. O mais velho está ainda meio afastado lá na USP, que ele é da USP. E a menina devorada criminalista trabalha que nem louca, que ainda não consegui trazê-la, que ela mora sozinha. Mas tem a sua hora. A doutora Marlene falava, calma, tudo tem a sua hora. Então, o ser encarnado, aqui na vida terrestre, seja rico, pobre, seja preto, branco, amarelo, seja homem, mulher, trabalhador ou não, seja gente do bem ou do mal, enfim, o ser humano quer viver e nunca pensa em morrer. Então, se você parar e pensar, eu recebi um telefonema hoje de uma paciente, falou, parabéns, doutor Marucci, já pensou que o senhor tem muito mais passado que futuro? Não é mesmo? Eu tenho 61 anos, eu só tenho quanto pela frente? Uns 30, vai, que meus amigos vão me deixar. Então é verdade, a gente precisa pensar nisso. Essa vida daqui, ninguém quer pensar nessa coisa da morte. Então, infelizmente, quando a gente quer viver, a gente esquece de amar e trabalhar pelo próximo. Todos aqueles ensinamentos que a gente cansa de ouvir, a gente esquece de perdoar. Só 7 vezes, né? 70. Esquecemos de louvar e agradecer a Deus. Chegamos a passar uma encarnação inteira em vão. Vocês lembram ano passado que nós estudamos os mensageiros? Quantos e quantos espíritos que foi dado a benesse dele reencarnar para vir para a Terra, para fazer apenas uma função, uma proteção, algum trabalho, e ele passa uma vida inteira sem realizar aquele trabalho. Quer dizer, ele desencarna sem ter realizado aquele trabalho da qual ele foi agraciado para reencarnar. Então, isso é de se pensar. Então, quando a gente não perdoa, quando a gente esquece de amar, de trabalhar para o próximo, louvar a Deus e agradecer, nós vamos ter problemas ao desencarnar. E também vamos ter problemas na nossa vida espiritual superior. Então eu fiz um esqueminha aqui que Jesus, sendo luz e divindade, ele dá tanta luz para o nosso mundo espiritual, para os nossos benfeitores, que esses nos iluminam tanto quando a gente está encarnado como desencarnado. Obviamente só existe uma certeza nessa vida, que a gente vai morrer. Não tem outra certeza. Então o encarnado vai desencarnar. E como que ele chega a Jesus? Como ele chega à luz? Como ele chega ao mundo espiritual superior? Ele tem que auxiliar os outros, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que ter fé, ele tem alguns resgates para fazer na vida. Por quê? Porque para viver essa vida plena, ele tem que passar por esse ciclo. É por isso que eu brinco que é um algoritmo simplificado da vida. Não existe morte. Existe uma passagem por toda essa proteção divina, essa luz divina que nós fomos brindados. Então, na vida plena, quer dizer, lá em cima, no catolicismo, o que eles pregam? A vida eterna. Então eles falam céu, inferno e purgatório. Eu fui checar purgatório, a gente pensa que o cara está fritando lá, né? Não. Purgatório é aquela pessoa do bem, aquela pessoa que acredita em Deus, aquela pessoa que durante a vida foi estreita e cometeu alguma coisa errada, ele tem que ir para algum lugar para ser amparado, para ser auxiliado. Então, essas coisas de amparo, de auxílio, tem em outras religiões. Seria um umbral, né? É um umbral. Mas o inferno, eu acho que é aquele umbral pior que todos lá, o mais pesado.
No budismo, você tem o nascimento e morte como um movimento, eles falam. Existe uma tal de roda de Dharma. O que seria uma Dharma? Dharma é uma lei verdadeira. É o que move o céu e a terra. E eles acham que tudo, a cada instante, está nascendo e morrendo. Então, portanto, eles acreditam que não existe um nascimento desejado. É uma coisa que é rotina. E não existe uma morte a ser rejeitada. É uma coisa natural também. Esse é o budismo. A roda da vida, né? O judaísmo. O judaísmo, nós temos 10 mandamentos. O judaísmo tem apenas 613 mandamentos. Eu não sabia. O judaísmo é uma das religiões mais estudáveis, porque existem dois grupos, um que migrou para o norte, outro que migrou para o sul. O do norte se dividiu. É uma história muito longa, mas eles acreditam na volta do Messias. Eles acreditam na volta de Deus. Tanto é que você vai estudar, tem um rabino de uns 400, 500 anos atrás, que ele foi enterrado em pé. E aí foram estudar por que ele quis ser enterrado em pé. Por quê? Porque ele tem certeza que após a humanidade passar ou aceitar esses 613 mandamentos, os mandamentos são éticos, são mandamentos do dia a dia. Então, a hora que a humanidade conseguir ultrapassar, ou conseguir seguir esses 613 mandamentos, o Messias chega. E esse rabino está esperando lá em pezinho, porque ele acha que vai ter a ressurreição. Eles estudam tanto, né? E ainda nessa, né? Então, o ateu, quem é o ateu? O ateu é aquele que nega e não acredita em Deus. Quem que é o agnóstico? O agnóstico é aquele que tem dúvida se Deus existe ou não. Nós, do Espiritismo, nós temos um preparo grande em cada encarnação. Para quê? O que nós almejamos? A vida plena, após o nosso desencarne. Então, no Espiritismo, a gente só alcança essa tal elevação, esse tal encontro com o superior, encontro com a divindade, encontro com a luz, se a gente trabalhar muito e se a gente auxiliar o próximo. Então essa é a mensagem que esse prefácio do Emmanuel nos traz. É a caridade, né? Foi me oferecido o capítulo 1, no qual André nos apresenta convite ao bem. Então o capítulo 1 começa com André nos falando de um instrutor chamado Albano Metello. Esse Albano é um espírito extremamente evoluído, iluminado, e que ele tem como função básica, que é a especialidade dele, ele se elevou por quê? Porque ele trabalha nos círculos espirituais mais baixos. Ele trabalha no auxílio das pessoas necessitadas no umbral, nos baixos da crosta terrestre. Então, ele reuniu uma equipe de trabalho composta por 4 pessoas, como eu falei para vocês: Jerônimo, que é o instrutor, o assistente, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e o próprio André, como médico. Então essas 4 pessoas de hoje até o final do ano são as 4 pessoas que nos brindarão com todo o ensinamento, com toda uma evolução nesse sentido desse livro Obreiro da Vida Eterna. Então, na verdade, esse grupo, ele foi criado, ele foi feito, ele foi orientado para quê? Para operar na crosta planetária, na crosta bem baixa, por 30 dias, obviamente em caráter de auxílio, com vistas a quê? Com vistas ao desenvolvimento espiritual deles. E especificamente, como eu falei no início, para atender 5 dedicados colaboradores que estavam prestes a desencarnar. Então, vocês vão ver que no livro inteiro, nesses 30 dias de trabalho, nós vamos aprender coisas maravilhosas. E o primeiro capítulo começa dizendo sobre esse trabalho. Então, o Jerônimo, logo que é orientador das atividades, o André estava meio perdido, e vocês vão ver que o André
ele primeiro nos brinda com, ele mostra aquela áurea, aquele local, onde serão feitas as palestras, onde serão atendidos, acolhidos as pessoas. E ele esclarece para o André que aquela movimentação de pessoas, a conversação ao redor de um local chamado Templo da Paz, o que era aquilo? Era uma zona consagrada ao auxílio, como se fosse um pequeno nosso lar para auxiliar as pessoas necessitadas. A quase totalidade daquelas pessoas que se encontravam ali próximo a esse templo eram estudiosos interessados que afluíam para lá e integravam comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos evoluídas. Então, esse grupo que foi criado dessas 4 pessoas era um dentre vários grupos que foram criados para assistência nas regiões menos evoluídas, na assistência de socorro, de auxílio. Também inúmeros irmãos de todas as condições que se interessavam pela palestra, eles iam tomando assento lá no templo. Então o André descreve essa entrada das pessoas nessa reunião mediúnica, que é muito bonito de se ler. Então ele fala assim, ó, numa maravilhosa noite, onde fascinantes constelações, semelhante a pérolas, em uma colcha de veludo, lembrando uma paisagem lunar com picos e crateras, fulguravam algumas constelações como o Cruzeiro do Sul, eles viam Canopus, Sírios, Antares. Então ele está descrevendo aquela paisagem, ele entrando ao templo. Ele falou que essas constelações brilhavam tanto, que no fundo azul escuro celeste, ele caracterizava totalmente a Via Láctea e convidava todos a meditar sobre os segredos da natureza divina. Então você imagina que bucólico que é isso, você ir para um lugar para trabalhar e você está rodeado por esse clima, por essa visão maravilhosa, por tanta luz, por tanta energia bonita. Então esse era o templo imaginário, né, nesse clima e com a iluminação férica que projetava singulares efeitos nos caminhos adjacentes, dava a esse templo um aspecto festivo e propício à meditação e à palestra. Então André descreve essa entrada nesse templo dessa forma, como um lugar bem lúdico. E ainda fora do templo, Jerônimo demorou, ele ficou olhando assim as pessoas, como a gente está olhando aqui, as pessoas enfileiradas, jovens, velhos, que eles entravam por templo. E ele reforçou para todos aqueles grupos, inclusive para o grupo pequeno deles, para o Jerônimo, o Jerônimo reforçou para o André, para a enfermeira e para o padre, que a palestra do Albano Metello merecia consideração especial naquela noite. Por quê? Porque ele era o campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos mais baixos da crosta terrestre. Então o Metello, o Albano, ele era tão iluminado, e ele tinha tanto conhecimento e trabalhou tanto nesse auxílio às pessoas sofredoras e ignorantes, que ele já estava orientando todo mundo que ali eles iam colher bastante ensinamento e bastante orientação. E disse também que eram diversos grupos de aprendizes e que a experiência de Albano proporcionaria para eles infinito saber, infinito bem. E o André descreve bem que a hora que ele estava entrando assim no templo, eles escutavam uma música bem suave e ele via flores, lindas flores cheirosas que ornamentavam o ambiente. Então, todo mundo se sentou, foram alguns instantes de espera, quando Metello apareceu numa tribuna simples e lindamente iluminada. Ele era um ancião de porte respeitável, com cabelos que teciam uma coroa de neve luminosa. Quer dizer, um cabelinho branco.
Dos olhos calmos e lúcidos irradiavam forças simpáticas que penetravam em nossos corações, e com a mão amiga estendida sobre nós, num gesto de bênção, eles ouviram o coro do templo, entoando o hino Glória aos servos fiéis. Então esse hino esse hino é uma oração muito bonita, e como todo o começo, todo o início de qualquer atividade num centro espírita, começa-se com uma oração. Então o início daquele ensinamento, o Albano começou com a seguinte oração: Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores da tua esperança. Onde haja sombra de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abra-lhe a porta oculta da tua misericórdia. Onde surjam acúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Agora a doutora Beth vai continuar a oração. Está ouvindo? Que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Ele continua: enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. E agora, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faz brilhar os divinos lauréis e teus eternos dons, na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. e ele termina a oração aí. Muito bonita essa oração, não? É um hino, é um incentivo dedicado a todos aqueles que vão trabalhar com auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram nas condições inferiores da crosta terrestre. Então, uma oração que o Albano fez para todo esse grupo, para todas aquelas pessoas imbuídas nesse trabalho. O Albano ficou muito emocionado após essa oração e, com os olhos molhados, deixou transparecer júbilo e saudou a assistência com expressiva simplicidade, desejando a todos a paz do Senhor. A assistência também ficou tocada nos seus corações pelo final da oração e da melodia, e todos disfarçavam as lágrimas. E o Albano disse que ele não merecia o carinho daquela noite, pois não tinha servido fielmente a Deus, e aquele hino o confundia. Era um mero soldado de Deus que trabalhava ainda no campo da própria redenção. Olha só a humildade dele. Ele fez uma pequena pausa e paternalmente falou sobre o trabalho singelo nas regiões espirituais inferiores ligadas à crosta terrestre. Quem aqui largaria a vida para trabalhar com... a gente fala, quem aqui faria isso? Atire a primeira palavra, né? Porque é muito difícil você
deixar de se elevar espiritualmente, parar o teu progresso espiritual para cuidar das pessoas menos favorecidas, daquelas que não têm Deus no coração, daquelas que não têm, não estudaram o Evangelho, daquelas pessoas que não têm luz, não absorvem a luz. Igual o Clarete, né? Isso, Clarete. Alertou que as zonas, olha que importante, que as zonas purgatórias multiplicavam-se assustadoramente ao redor dos homens encarnados. Então eu lembro das palestras da doutora Marlene, que ela falava que essas zonas purgatórias, esses umbrais, eles estão em várias camadas na crosta. E tem milhões e milhões de espíritos esperando auxílio, com vontade de reencarnar, e principalmente eles querem alguma penitência para saírem daquilo e tentar se tratar. Então, mas é muito grande o número desses irmãos que estão nessa situação. A morte atormenta a mente humana. Ele fala assim, a distância dos teatros de angústia, vinculada às realizações edificantes em nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos uma ideia exata da nossa ignorância e da dor que atormenta a nossa mente quanto ao problema da morte. Então, como eu falei logo no começo, mesmo nós espíritas, aceitar a morte é muito difícil, né? A gente precisa trabalhar muito, a gente precisa estudar muito, a gente precisa trabalhar, tudo. A felicidade faz com que aqui fontes inesgotáveis de esperança, óbvio. Quem não quer viver feliz, né? Quem não quer fechar os olhos para coisa triste, para as coisas... Quem quer ver o irmão lá atrás pedindo ajuda? Então, as nossas dádivas recebidas são inúmeras e os dons que nos foram distribuídos imensos. Então a gente precisa agradecer a Deus por esse recebimento. E seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como entoar hino de hosana, a felicidade sobre um coro de soluço? É nobre, né? Todo impulso para atingir o cume. Mas o que vamos ver após essa ascensão? O que se prepara ante os voos maiores da eternidade traz os olhos voltados para a esfera superior na contemplação do ilimitado porvir. Então a gente só pensa nisso. Os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, aquilo que eu falei. Ai, desculpa, eu quero voltar para ser atendido. Organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojado no bom ânimo. Então é aquilo, o Espírito fala, olha, deixa eu encarnar, porque eu vou trabalhar lá na Terra, eu vou fazer o bem, eu vou ser um menino bom, me dá um câncer que eu vou vencer. E chega aqui, ele não faz nada do que ele prometeu, que ele voltou. Então todos os pormenores da vida falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. E o Metelo fez uma pausa. De repente parecia que ele escutava alguma voz, algum chamamento, e ele prosseguiu, fazendo a seguinte questão: e os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Será que é isso que nós queremos e vai acontecer? Como opera a solidão egoísta a partir a caminho do Pai amoroso e leal, que acende o sol? Deus acende o sol, tanto para os justos, para os santos, como para os criminosos. O injusto, como para os justos. Então Deus, com a sua misericórdia, Ele não distingue o ladrão do bom, o mal do ruim, o cara justo do injusto, o criminoso. Ele ilumina todos, Ele protege todos. Aí depende basicamente de nós.
Nós é que procuramos a santidade e a justiça. Alcançaríamos semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regem até aqui? Construtores do nosso próprio destino, por delegação do Criador, onde nós permaneceríamos agora, sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção dos benfeitores desvelados? Será que eu estaria vivo hoje, depois do acidente que eu tive há 11 anos atrás? Caí de uma falésia a 50 metros, fraturei um monte de coisa, estou aqui em pé. Será que eu tive proteção? A gente cansa de ver uma criança que cai de um cavalo e morre. Então, eu acho que a gente não chega onde a gente está sem a proteção dos nossos benfeitores, sem a proteção divina. Sem dúvida, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas, mas nós devemos saber que a bênção da fonte, se você não usar bem essa luz, ela pode converter em venenosa água estagnada, que se a represarmos num poço incomunicável. Quer dizer, se você recebe tanta bênção, se você é tão iluminado, se você não dá nada, se você não trabalha, se você não... aquilo lá te deixa num grau de estagnação, que isso se converte em coisas ruins para você. Então a gente precisa fluir essa energia, precisa dar. Então esse trabalho de passe, nós somos simplesmente uma comunicação entre o Deus, a nossa luz, com o encarnado. Nós não somos nada, nós somos simplesmente um meio de passagem de energia. Então, se a gente não passar isso e querer armazenar, a gente não vai se dar bem. Então, entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Quanto nessa vida nós já vimos de alguns com júbilos e miséria e ruína de uma população inteira. Hitler na Alemanha, coitado dos judeus, Chávez e Maduro agora aí na Venezuela, Bashar al-Assad lá na Síria, o que esse cara está fazendo com as pessoas, com a população? Não assustem, não riam. Lula e Dilma aqui no Brasil, quanta gente passando fome, quanto essa mulher levou o Brasil ao problema econômico, no qual deu desemprego, fome, voltamos à estagnação zero. Aqueles ditadores na África, tem alguns ditadores que ficam 50, 60 anos no poder, às custas de miséria da população. Será que nós chegaríamos aonde chegamos sem o auxílio desses benfeitores espirituais? Com certeza não, né? Seria justo ignorarmos espíritos mais necessitados, encarnados ou desencarnados, nas zonas inferiores, purgatoriais? Seria justo isso? Os espíritos superiores e iluminados provam que não. E eu quis fazer aqui uma alusão a alguns. Eles ficam nesses locais inferiores, parando o seu desenvolvimento, o seu processo evolutivo. Para quê? Para auxiliar e tratar esses irmãos sofredores. Exemplos clássicos, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes era um espírito extremo de luz, que já estava pronto para subir, e ele renunciou a um convite da Maria Santíssima, porque ele preferiu permanecer no auxílio desses espíritos inferiores, sem luz na zona de sofrimento. Quer dizer, olha que nobre o Bezerra. Não preciso falar no Chico. Esse homem trabalhou a vida inteira, auxiliou a vida inteira, se dedicou, não cuidou nem das próprias saúde para assistir as pessoas mais carentes. Doutora Marlene, quanto a gente aprendeu com ela. Não sei se vocês sabem a história dela. Ela é uma ginecologista que um belo dia, no final do seu trabalho na sua clínica,
ela estava sentada, meio cansada, e o Dr. Bezerra de Menezes sentou na sua frente e falou: Marlene, acabou, chega com a medicina, agora você tem que promover a doutrina espírita, você precisa levar a doutrina espírita para outras pessoas. A partir daquele momento, nunca mais ela clinicou. Então, quando ela não trabalhou pelos carentes, aquela nossa creche Lar do Alvorecer, aquilo até emociona a gente. Quanta luz, quanta assistência, quanto trabalho. Tudo esses espíritos que preferem não se elevar e preferem o auxílio aos pobres. Após todas essas explanações, Albano, um pouco melancólico e envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, relata que em outro tempo também teve a obcecação de buscar a apressada montanha. Então ele, Albano, esqueceu aquela coisa que ele fazia e ele tinha vontade de se elevar. Falou: opa, vou lá viver com Deus, vou viver a minha vida plena. A luz de cima fascinava-o, rompendo todos os laços que retinham embaixo, dificultando o início da jornada. A princípio, Albano se feriu nos espinhos pontiagudos da senda, experimentou atrozes desenganos, mas conseguiu vencer os óbices imediatos e ganhou júbilo e pequena eminência. Quem que não gosta de um elogio? Albano. Refeito, ele espantou-se com uma terrível visão, a visão do vale, onde o sofrimento e a ignorância dominavam as trevas. Lá existiam encarnados e desencarnados que lutavam uns contra os outros em longos combates, disputando gratificações dos sentidos animalizados. Imagina a situação naquele vale tenebroso e escuro. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. E a vaidade operava horrenda cegueira. Era o que se via lá. Ele chegou a se sentir até um pouco feliz diante da posição que o distanciava de tanta angústia. A gente já teve isso, né? Fala assim: nossa, graças a Deus eu tenho essa posição. Olha aqueles, como estão piores que eu. Pior que nós, né? Piores que a gente. Então, numa noite em que se vangloriava pela expectativa de atravessar os altos cumes, quer dizer, de elevar, notou que no vale se represava uma fulgurante luz. Aí ele pensou: que sol é esse misericordioso que visitava um antro sombrio de dor? Então ele viu aquele sol, aquela luz violenta naquele vale, e ele percebeu que seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, ocorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder da atração da claridade bendita. Então, de repente, depois daquela preleição, apareceu uma luz violenta no vale, que tinham aquelas pessoas desassistidas, e que chamou a atenção dele. O que aconteceu? Ele perguntou a um dos áulicos celestiais. Aí ele recebeu a resposta: é o Senhor Jesus, que visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Então imagina, a humildade de Deus, de Jesus, descer nas trevas para ensinar todo mundo que tem que trabalhar, tem que auxiliar o irmão mais necessitado. Ele não deu mais nenhuma palavra, ele ficou estático. O mensageiro do plano divino não podia me conceder mais tempo. Urgia descer e colaborar com o mestre do amor, com Jesus, diminuindo o desastre das quedas morais. Olha o medo dele. Amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância.
deu um chacoalhão nele. Albano, novamente sozinho na peregrinação para o alto, reconsiderou a atitude que o fizera impaciente, refletiu para onde marchava seu espírito e, despreocupado da imensa família humana, junto da qual seria suas mais ricas aquisições para a vida imortal. Por que Albano deveria enojar-se ante o vale se o próprio Jesus, que lhe centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Então isso foi um chacoalhão no Albano, que teve a humildade de Jesus descendo até lá e trabalhando pelas pessoas necessitadas. Albano ainda questionava-se se não estava praticando o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à sua própria ascensão. Então aí ele sofreu esse choque de pensamento. Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para sua alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo lhe prodigalizava com generosidade e abundância, mostrava-se imensamente comovido. Quer dizer, que lição que Jesus deu a ele. Em nosso caminho evolutivo, pensem bem, sempre deveremos olhar para trás. Por quê? Porque se alguém está ficando, é porque necessita de auxílio. E nós deveremos retroceder e ajudá-lo. Logicamente, todos nós já passamos por isso, pois outros irmãos e ou benfeitores mais evoluídos, nessa vida ou em outra encarnação, que estavam na nossa frente, eles voltaram a sua evolução para nos auxiliar. E eu dei alguns exemplos: Bezerra, o Chico, o Dora, vários exemplos que a gente tem. Eu queria passar para vocês agora um filminho bem rápido, que na próxima semana nós terminaremos esse capítulo e nós vamos falar a respeito da morte, tá? Como consequência e continuação da vida. Mas eu queria mostrar para vocês um vídeo que me mandaram, que eu achei muito bonitinho, que tem tudo a ver com essa coisa da ajuda. Está passando. Não, está lá no alto, não precisa abrir mais. Ah, eu tenho isso aí. Apagadinho da luz. Tem 2 minutinhos de filme, mas olha que profundo esse filme. Cocô a isca do pescador. E nada de peixe. Nada de peixe.
Eu ia levar para os filhos. Eles querem minhoca. O pescador vai embora sem peixe. Então, isso eu acho que expressa bem o que é trabalhar a solidariedade, o que é trabalhar pelo irmão mais necessitado, a sensibilidade desse cachorrinho de ver que os pequenininhos estão sem comer. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta que eu possa... Gostei muito da oração tripla. Oração tripla. Eu pedi autorização para a doutora Beth. Muito legal. Então tá. Boa noite.